Queremos agradecer aos irmãos que estão conosco neste culto, os irmãos de outras igrejas, visitantes, todos aqueles que estão conosco neste culto. Eu quero saudá-los em nome de Jesus e que você possa continuar conosco, porque eu tenho certeza que Deus já falou com você e vai continuar falando através da leitura e a explicação de sua palavra. Lamentações de Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 19. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Pulemos para o versículo 29. Versículo 29 do capítulo 3. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Meus amados irmãos, eu gostaria de ler os versos ainda de Lamentações, de 28 a 30, na paráfrase da Bíblia, a Mensagem. Olha como a paráfrase da Bíblia, a Mensagem, traduz os versos de 28 a 30. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. O pior nunca é o pior. Eu gostaria de dar um tema na mensagem desta noite à luz da última frase que acabamos de ler. Lembre-se, o pior nunca é o pior com Deus. O pior nunca é o pior com Deus. Que situação que estamos vivendo? Rapidamente, nós somos envolvidos, o mundo todo é envolvido por um vírus e milhares de pessoas estão morrendo e irão morrer. Eu creio que é o tempo de uma reflexão por parte de todos. Por que está acontecendo isso? O que a Bíblia fala sobre isso? E ela fala. É o tempo, irmãos, de estarmos lendo os evangelhos, principalmente no sermão escatológico proferido por Jesus, em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, para saber o que está realmente acontecendo no mundo. O texto de Lamentações, o seu contexto é muito interessante. Esse texto que nós acabamos de ler e o seu contexto também, no livro de Jeremias, mostra a tristeza do profeta diante de uma circunstância terrível. Jerusalém caíra nas mãos dos babilônios, que também destruíram o templo do Senhor.
os judeus tinham se afastado demais de Deus. E mesmo Deus levantando homens, profetas, para alertar o povo, não houve um arrependimento. Por isso, estavam sendo castigados e levados para longe. O pior que pode acontecer ao corpo e ao espírito, à pessoa e à nação, aconteceu aí. Você pode ver isso no livro de Jeremias. E qual foi a consequência disto? O que aconteceu com aquela nação? Ela foi ao fundo do poço do sofrimento. A perda foi total. A carnificina desenfreada. O canibalismo e o sacrilégio eram horrores gêmeos que percorriam as ruas destruídas de Jerusalém. Tanto lá como em nossos dias, o sofrimento é um elemento gigante e inevitável à condição humana. Ser humano é sofrer. Ninguém consegue isenção. Todos enfrentamos dificuldades. Elas se multiplicam e não nos dão descanso. É uma doença pertinaz que aparece de repente. É um filho escravizado pelas drogas. É uma filha envolvida com gente que não presta. É a morte chegando de uma maneira trágica. É a pandemia que estamos vivendo e que tem deixado as pessoas desesperadas, incluindo muitos cristãos. Então o texto nos leva a pensar, quando estamos cercados de problemas e tudo parece perdido, de quem nós lembramos? Do nosso Deus? Ou nos concentramos apenas no problema e esquecemos tudo o que o Senhor já fez por nós? Guarde isso no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, querido visitante. Não é Deus que nos desampara nos momentos difíceis. Nós é que nos esquecemos de sua presença. Então lembre-se, o pior nunca é o pior com Deus. Em nenhuma circunstância a bondade de Deus é tão aparente quanto ao meio do sofrimento. Sua história de cuidado providencial e livramento do seu povo é uma lembrança constante para todas as gerações de que Ele nos ajuda a atravessar todas as diversidades e tribulações. Nós vamos passar por essa pandemia. Ela vai passar. O Senhor está no controle de tudo. A presença do nosso Deus é suficiente para lançar fora o medo. O poder do Senhor é suficiente para nos livrar do desespero. E seu propósito maior é sempre o nosso bem. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, assim se expressou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que esse versículo nos afirma? O que ele quer nos dizer? Esse versículo não afirma que todas as coisas são boas, nem que as coisas trabalham juntamente para o bem de todas as pessoas. Ao contrário, a grande promessa é que Deus dominará e trabalhará mesmo através das tragédias, através da pandemia, através de todas as circunstâncias adversas. Por vivermos nesse mundo, nós pagamos um preço. É de sofrer, é de ter tribulações. E todos nós, sem isenção, todos nós, podemos chegar à seguinte conclusão: o sofrimento é certo. Ainda assim, mesmo em meio ao sofrimento,
a soberania de Deus prevalece. Meu irmão, minha irmã, Deus é capaz de trazer significado mesmo às piores situações de sofrimento. Grande parte do sofrimento dos seres humanos é decorrente de circunstâncias fora de nosso controle ou associada a relacionamentos. Sem querer entrar no campo filosófico, gostaria que você cresse que, apesar de muitas coisas que não entendemos de momento, Deus está no controle de tudo. Deus participa do nosso sofrimento. E Ele é o nosso companheiro nessas circunstâncias adversas. Meu irmão, minha irmã, querido visitante, lembre-se, o pior nunca é o pior quando Deus está conosco. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, mostra que os de sofrimento precisamos lembrar-nos do Senhor Deus e nas suas divinas promessas. Portanto, lembre-se, o pior nunca é o pior, em primeiro lugar, porque me lembro de que Deus é o Deus da esperança. O pior nunca é o pior, porque me lembro de que Deus é o Deus da esperança. Nós vemos esta realidade no versículo 21, no versículo 24 e no versículo 25 de Lamentações 3. Meu irmão, minha irmã, é a esperança que nos levanta das cinzas, pois esperar no Senhor é certeza de ajuda e restauração. Lembre-se de que Deus está com você. Lembre-se dele em todas as situações e peça sua ajuda quando as circunstâncias levarem você a pensar que não há mais esperança. É Deus que está no controle das nossas vidas. Ainda em Romanos 8, versículos 24 e 25, o apóstolo, falando sobre esperança, assim se expressou: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. É como nós lemos pela manhã, no Salmo 33, versículos de 20 a 23, Davi assim se expressou: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós, Senhor. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O profeta Jeremias está falando aqui que tudo o que Deus é e tem pertence ao seu povo, seus herdeiros, na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Confere aí na sua Bíblia o versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Em segundo lugar, meu irmão, minha irmã, você que está conosco também nesta noite, o pior, lembre-se, o pior nunca é o pior, porque me lembro que Deus é o Deus do amor. Versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. É a referência bíblica dos nossos 40 anos. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Quando sofremos, e em todos os momentos, precisamos lembrar-nos que Deus nos ama incondicionalmente. Então podemos confiar que Ele nunca vai nos abandonar. O seu grande amor é poderoso e nos dá certeza de que não seremos consumidos.
Além disso, podemos contar com sua misericórdia, que não tem prazo de validade. Eis a razão pela qual o povo de Deus nunca é e nunca será consumido, ainda que falhemos. As misericórdias divinas são de eternidade a eternidade e estão guardadas em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, creia nisso, você que nos acompanha neste culto. Mas em terceiro lugar, lembre-se, o pior nunca é o pior, porque me lembro de que Deus é o Deus da fidelidade. Versículo 23. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Do mesmo modo que cada novo dia traz o sol de novo, e as pessoas olham para o alto e sentem a esperança no ar, pois a vida continua. Assim também é a grande fidelidade de Deus, que é renovada a cada nascer do sol. A fidelidade de Deus não tem limites. Da mesma maneira que o seu amor é grande, a sua fidelidade também é. Não é Deus quem nos desampara nos momentos difíceis. Nós é que esquecemos de sua presença nesses momentos, nessas circunstâncias adversas. Quantos estão olhando agora para um vírus, que, como eu disse no domingo passado, tem de 300 a 400 nanômetros. Estão olhando para o vírus, estão olhando para as consequências do vírus, e estão se esquecendo de olhar para Deus. Estão se esquecendo de olhar para Deus e crer na sua fidelidade. Nós somos infiéis, mas o nosso Deus é fiel. E a sua palavra diz que a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade. Em quarto lugar, meu irmão, minha irmã, querido amigo visitante, o pior nunca é o pior, porque eu me lembro de que Deus é o Deus da salvação. Versículo 26. É bom esperar tranquilo. Você não entendeu direito, eu vou repetir. Você, servo do Senhor, serva do Senhor, você que diz que crê em Deus, olhe o que o texto fala a você. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A salvação aqui tem um aspecto temporal, da restauração, do controle de Deus. Era esta a situação lá de Jeremias. O povo ia ficar 70 anos cativos na Babilônia, mas haveria a salvação de Deus. Então, o primeiro aspecto da salvação aqui é um aspecto temporal, de tempo, de restauração de vida, do controle de Deus. Mas também aqui tem um aspecto espiritual. E esse aspecto espiritual se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. Quando olhamos para o Novo Testamento, comprovamos a ação de Jesus Cristo nesses dois aspectos. Cura do sofrimento e também cura da alma. Foi assim que Jesus Cristo agiu. Nós vemos isso na experiência de Bartimeu, na experiência dos leprosos, do endemoniado de Gadara, dos paralíticos.
A ação de Jesus era sempre a cura do sofrimento e também a cura da alma. Queridos, principalmente para você que está nos vendo neste momento e ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor. Lembre-se dele agora. Lembre-se o que ele fez por você, por toda a humanidade na cruz. Lembre-se do sacrifício de Cristo. Lembre-se, concluindo, o pior nunca é o pior com Deus. Por quê? Porque com Deus há esperança, porque com Deus há amor, porque com Deus há fidelidade, porque com Deus há salvação em Jesus Cristo. Tem um hino que nós cantamos sempre aqui nos finais do culto, que o pastor gosta muito, e que vem consubstanciar a conclusão desta mensagem. E a letra do hino diz assim: lembre-se que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. O hino 352 do Inário para o culto cristão. Eu quero concluir então esta mensagem chamando sua atenção para duas realidades neste momento. Deus está aqui. Deus está aí perto de você. E Ele está desejoso de renovar sua vida nesta noite. Você está sofrendo. Você está desesperado. O ser humano, ele é um paradoxo na sua vivência. Da mesma maneira que ele tem medo da morte, ele não deixa os seus vícios. Eu começo a pensar e refletir nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantos fumantes deixaram o vício do cigarro por conta dessa pandemia? Quantos viciados em bebidas deixaram o vício nesse tempo de pandemia? Quantos deixaram as drogas? É por isso que o ser humano é paradoxal. Ele tem medo da morte e flerta com a morte. É por isso que nesta noite você precisa tomar uma decisão, porque o pior nunca é o pior se você estiver com Deus. O que você deve fazer? Você deve crer em Deus agora. Você precisa experimentar sua graça, seu amor, suas misericórdias, a salvação em Cristo Jesus agora. Talvez você que esteja me assistindo, você precisa correr para os braços do Pai. Eu quero relembrar você que no verso 22, nós vemos que as misericórdias de Deus é o único motivo para não sermos destruídos. O que significa isto? Em outras palavras, é que nós merecemos punição, mas Deus escolheu punir o seu Filho em nosso lugar. Somente desta forma é que podemos ter uma chance. E quem não precisa de uma nova chance para recomeçar sua vida? Quem não precisa de perdão? Deus nos dá esta oportunidade por meio da fé em Cristo Jesus. Você tem experimentado isso em sua vida? Você tem sentido as misericórdias de Deus em sua vida? Quantas vezes nos ofendemos a Deus? Quantas vezes tratamos Deus com indiferença? Quantas vezes buscamos apenas o nosso próprio interesse? Deus,
Ele tem todo o direito de nos abandonar e não fazer nada para mudar nossa situação. Mas ao invés disso, Ele decidiu entregar seu Filho à morte, para que nós encontrássemos a vida. Graças a Jesus Cristo, podemos afirmar com alegria que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Para sentir também o amor de Deus, como diz o versículo 25, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Para sentir esse amor, a necessidade de você buscar a Deus, buscar a Deus. Portanto, cada dia, cada momento, e este é um deles, você tem a oportunidade de buscar a Deus, confessar os seus pecados e pedir pelo perdão a Ele, que é a única fonte de transformação em Cristo Jesus. Lembre-se, o pior nunca é o pior com Deus. Passamos por tempestades, sim, mas Cristo está conosco. Nós cremos na promessa dele que disse: vamos para o outro lado. Promessa de Cristo, Ele está conosco. E para concluir, eu tenho uma palavra a você, membro da igreja, você que já aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Você que já é povo de Deus, talvez esteja passando pelo vale de sofrimento e dor. Talvez você esteja ansioso. Talvez o desespero tenha tomado conta, o pânico tenha tomado conta de sua vida. Venha também para os braços do Pai. Lembre-se, o pior nunca é o pior com Jesus em nossas vidas. O pior nunca é o pior com Jesus Cristo em sua vida. Convide-o, se você ainda não o tem como Senhor e Salvador. Diga: Senhor Jesus, entre em minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero mudar de vida. Entre em minha vida e seja o meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, Cristo vai entrar aonde você está agora no seu coração. E você vai poder dizer, já com aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador: nunca é pior, nunca, o pior nunca é o pior, porque Cristo está comigo. E Ele disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Mateus 28, versículo 20, Ele diz: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pense nisto. Reflita sobre isso. O pior, lembre-se, o pior nunca é o pior com Jesus Cristo em sua vida. Meu irmão, minha irmã, creia nessas promessas. Creia nessas promessas. É o que diz aqui. Eu quero confiar, eu confiarei naquele que me dá esperança. Naquele que me dá esperança. Versículo 21, lembro-me também do que me pode dar esperança. E é nessa esperança que você deve se firmar agora. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente e te dê uma semana de muita paz. E que a verdade de Lamentações, capítulo 3, possa acompanhar a sua vida nessa semana. Sabendo que o pior nunca é o pior com Jesus Cristo em sua vida. Amém.